Bom, vocês já acompanharam que o treinador Renato Paiva deu recentemente uma entrevista a um podcast, né, o Charla Podcast, e dentre muitos assuntos que foram comentados nesse podcast, o Renato Paiva falou sobre sua trajetória no Bahia. Afinal, o treinador português passou 9 meses por aqui e dentre muitas das declarações sobre esse período, ele acabou falando algumas coisas que eu aqui do canal não poderia deixar passar em branco, teria que gravar um vídeo falando, até para de uma certa forma abrir a mente do torcedor, porque algumas declarações que o Renato Paiva fez só mostra o tipo de treinador arrogante que ele é e o quanto fez bem para o Bahia em 2023 que esse treinador saísse, pedisse demissão, né, porque ele não foi demitido, saísse do clube e que a gente pudesse permanecer na primeira divisão com o Rogério Ceni fazendo um trabalho de recuperação. Não foi perfeito, poderia ser melhor, mas o Rogério conseguiu o principal objetivo que naquele momento era a permanência. O Renato Paiva, dentre muitas declarações, falou que o time do Bahia era ruim, que o elenco que ele tinha era ruim, expondo os jogadores. Eu sei que o time do Bahia não era uma mil maravilhas, mas ele como treinador teria que ter a ética suficiente para pelo menos cuidar do elenco que ele teve nas mãos, porque os caras trabalharam e tentaram ajudar ele o máximo que conseguiram. Ele falou que o elenco era ruim, que contratações foram mal feitas, que teve gente se interferindo no trabalho dele, enfim, só mostrando o tipo de pessoa que ele é. Vamos trazer informações sobre isso no vídeo de hoje, vamos comentar também a situação do William José, que foi revelada pelo técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva no jogo contra a equipe do Jequié, trazer as últimas informações do Bahia também, que se prepara para enfrentar o Vitória no sábado, é o clássico Bavide número 500, e obviamente a gente não vai deixar passar nada em branco, vamos trazer sempre informações aqui no canal. Conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder nos ajudar e também ajudar aqui o nome do Esporte Clube Bahia, e que você se inscreva para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. Vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, já me aprofundando, né? Começando para a gente não perder tempo já nos 2 minutos, mas vamos se aprofundar basicamente sobre essa entrevista do Renato Paiva. Eu não vou colocar os trechos aqui por questões de direitos autorais e tudo mais, mas basicamente para deixar um resumo bem claro, vou colocar a foto, né? O Correio fez uma matéria com alguns pontos importantíssimos e com trechos também importantíssimos para a gente discutir. Um dos pontos que foram citados pelo Renato foi que ele tinha um elenco ruim nas mãos. Agora, meu povo, ele desmereceu o trabalho do Rogério para enaltecer o trabalho dele, falando que ele conseguiu o título baiano com um elenco muito ruim, com um elenco limitado, ele está na história do clube e tal, e com o Rogério, com esse time na mão, poderia render muito mais. Se ele tivesse esse time que o Bahia tem hoje, o time poderia ser bem melhor. E ele falou assim, se o time não fosse tão ruim assim, não iam contratar jogadores como o Everton Ribeiro, como o Jean Lucas, como o Caio Alexandre e tudo mais. Meu povo, o time do Bahia foi montado do zero. Ele teve 25 contratações. Obviamente teve contratações que não eram para ser feitas, ou contratações que poderiam ser melhores. Mas o time do Bahia estava longe de ser ruim. O time do Bahia não iria brigar pela Libertadores, mas estava longe de brigar pelo rebaixamento da forma que brigou até a última rodada. Isso só mostra o quanto o Renato não conseguiu ser, não conseguiu, junto com as peças que ele tinha na mão, montar um elenco competitivo, né? Montar um time competitivo dentro de um sistema de jogo. Atrelado a isso, o treinador também participou do processo das contratações. Então, se muitos jogadores, né, que ele disse que tinha um elenco ruim, se muitos dos jogadores que aqui estavam, era também por responsabilidade dele. Ele cita o Diego Rosa, cita o Arthur Salles, cita também o Kaique, esses aí, né, apenas o Kaique se salvou, mas ele participou do processo. Ele poderia indicar, olha, esse jogador eu não vou utilizar, esse jogador aqui não. Mas ele aceitou, esses jogadores vieram, tentaram, de uma certa forma, se recondicionar aqui no Bahia, né? Tentaram voltar na carreira aqui no Bahia, acabou não dando certo. Atrelado a isso, ele fala também sobre, ele ter sido demitido, né? Ele pediu a demissão por conta de interferência no trabalho dele, da área de performance, do grupo City e tudo mais. Falou que as contratações foram mal feitas pelo Cadu Santoro, falou que o elenco era ruim, como eu falei para vocês. Um cara que conseguiu ter mais jogos do que pontos, eu acho que não tem, de uma certa forma, respeito nenhum do torcedor. Mostra o tipo de pessoa que ele é, arrogante, uma pessoa de uma certa forma, que não aceitava críticas à coletiva. Eu sei que o Baraúna, naquela confusão que ele teve, também tem sua parcela e tal, porque se cedeu em alguns momentos, mas o Renato Paiva é um tipo de pessoa muito difícil de se lidar, é um treinador arrogante, como eu falei para vocês no início do vídeo. Até que, enfim, graças a Deus, ele não está mais na história do clube, né? Não está mais aqui entre a gente, para poder, de uma certa forma, nos atrapalhar. É um cara que é conhecido por grande parte da torcida como um dos piores treinadores da história do Bahia, e que assim vai ficar pelo resto da história. Vamos falar agora sobre a preparação
preparação do time, né? Já falamos demais, né? Do que não deveria. Vamos falar sobre a preparação do time para enfrentar a equipe do Vitória da Bahia no sábado pelo Campeonato Baiano na Arena Fonte Nova, né? É o clássico de número 500. E para esse jogo, o Bahia ainda não vai contar com talvez o seu principal jogador, que assim, principal jogador que chegou dos reforços, o mais badalado, né? O William José segue em treinamento, segue tentando se recondicionar fisicamente, mas já tem uma previsão, segundo o técnico Rogério Ceni, na próxima semana o William José já vai estar disponível e já vai poder participar dos jogos, ser relacionado e tudo mais. Para mim, a grande expectativa nesse momento é a volta do William José, que ele possa jogar, que a gente possa ver mais do futebol dele, se é de fato o William José que, não vou dizer que é o mesmo William José da Europa, do futebol espanhol, mas que seja um William José próximo a isso e não o William José que a gente viu no Spartak Moscou, que possa ser um cara que nos ajude bastante. Vai disputar a posição com o Luciano Rodrigues, acho muito difícil o Lúcio perder posição nesse momento para o William José. Ele vai chegar, ele vai se recondicionar, entender como o time joga, entender as dinâmicas, entrando aos pouquinhos, e aí o desempenho dele vai mostrar se de fato ele vai ser titular. Pode ser titular também junto com o Lúcio Rodrigues, dentro de uma variação ali, de um sistema que o Rogério pode montar para esses dois jogadores. Acho que ele tem que ser titular ao longo da temporada, quando já tiver condições e quando já tiver entrosado, mas é muito difícil falar agora nesse momento, né? Porque o Ademir começou a temporada voando, o Eric Puga muito bem, aí você tem o Lúcio, que é um jogador fantástico, que pode, né, sempre resolver jogos difíceis. É muito difícil nesse momento falar em titularidade para o William José, mas é um cara que pesa a área, é um cara que incomoda o zagueiro, é um cara que, aqui no Brasil vai jogar demais. Eu tenho certeza disso. Se ele estiver bem fisicamente e mentalmente, confiante, coisa que ele não tinha na Rússia, ele vai conseguir sim bem no futebol brasileiro. É uma incógnita, a gente vai precisar aguardar. E eu quero trazer com vocês aqui também, né, ao longo da semana, mais especificamente hoje, amanhã e até no sábado também, informações relacionadas ao próprio rival, ao próprio adversário, para a gente já esquentando esse clima de Bavi. O técnico Thiago Carpini, na coletiva do jogo contra a equipe do Jacobina, né, depois que o Vitória ganhou por 4-0, ele falou sobre Lucas Esteves. Lucas Esteves, para quem não está acompanhando, envolvido aí em uma negociação com o Grêmio, que pagou a multa rescisória, mas o Vitória tinha uma situação ali no contrato, que tinha preferência para devolver esse valor para o Grêmio, ficar com o jogador, uma situação muito diferente, né, assim, do que a gente está acostumado, mas a situação está indefinida. Ele colocou o Vitória na justiça, o Lucas Esteves, para poder jogar no Grêmio, mas a situação está longe de ser resolvida. E o Thiago Carpini disse que se nada for resolvido até o jogo em si, ele vai continuar treinando junto com o grupo e vai ser relacionado normalmente para essa partida. O Lucas Esteves, que é um dos principais jogadores do Vitória, foi um dos principais jogadores do Vitória na temporada passada e nessa temporada também tende a ser um dos principais nomes, né? Tende a ser um dos principais jogadores. Eu estou muito ansioso para ver como é que o Carpini vai montar esse time, porque o Vitória é um time que, não vou se dizer que é imprevisível nesse momento, mas é um time que tem muitas variações, dá para se fazer muitas variações dentro desse time, dentro desse 11, e pode surpreender o Bahia de algum jeito. Mas eu estou muito confiante nesse elenco do Bahia, de fato. No time que for montado pelo Rogério, eu tenho certeza que vai ser um time dominante, um time que vai ter a posse da bola, e um time que vai tentar sufocar o Vitória a todo momento. A questão é que nos clássicos da temporada passada, o Vitória sempre conseguiu igualar os jogos na força. Foi a principal característica do Vitória. O Vitória sempre conseguiu igualar os jogos, equilibrar tecnicamente na força, marcação forte, marcação pressão sobre o portador da bola. É um time que não dava conforto para o Bahia no meio de campo, onde estão os seus principais jogadores, e isso fez com que os clássicos fossem sempre pegados, sempre apertados, sempre decididos pelo detalhe, para um lado e para outro. Isso também vai acontecer em 2025, eu não tenho dúvidas. Se acontecer uma goleada, para qualquer que seja um dos lados, mas melhor que seja para o Bahia, né? Não vamos falar do Vitória, não. Que seja para o Bahia. Vai ser um resultado para mim inesperado, porque nesse momento eu não vejo tão Bahia como favorito, nem tão quanto o Vitória. O Bahia, por estar jogando em casa, tem um certo favoritismo, mesmo que muito pequeno, mesmo que em clássico não exista favorito, mas por estar jogando em casa, ao lado do torcedor, para mim isso tem um peso importante, mas está longe de ser um favorito, assim, como a gente já viu em alguns clássicos passados, onde o Vitória tinha uma situação muito mais complicada, em termos de elenco, tecnicamente falando. Eu acho que o time do Vitória é um time muito mais próximo hoje, quando o Bahia se reforçou melhor do que já era na temporada passada, e para mim tende a ser mais um clássico equilibrado. Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo nos comentários, não esquece de dizer que eu gostei, também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!